Etiongo. O meio ambiente. Distribuição sinapse. A Terra, o nosso mundo, o planeta azul. 4 bilhões e meio de anos de idade. Um pequeno ponto em meio a centenas de bilhões de outros corpos celestiais. A atmosfera é composta por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de argônio. Uma mistura mágica que permite a vida na Terra. Uma dessas abundantes e reprodutoras formas de vida são os seres humanos. A conquista máxima da evolução ou um acidente de percurso? Os seres humanos temem a natureza há milhares de anos porque estava à mercê dela. Depois começaram a entendê-la. Em seguida, tentaram subjugá-la, moldá-la às suas necessidades. Esta dominação tem um preço. Nosso meio ambiente é frágil. No início do século, a população mundial não chegava a 1 bilhão de pessoas. Não havia gente o suficiente para oferecer ameaça ao equilíbrio ecológico. Um século foi bastante para mudar tudo. Hoje existem mais de 6 bilhões de pessoas e o impacto da humanidade se faz sentir em toda parte. A sobrevivência da nossa espécie estaria ameaçada? Em 50, 100 ou 200 anos, diremos que nossos medos eram exagerados? Ou será tarde demais até para fazer esta pergunta? Homem versus natureza. Quando a Terra era povoada por algumas dezenas de milhares de pessoas espalhadas por territórios imensos, a questão da renovação de recursos não surgia. Quando a caça ficava rara, eles se mudavam para outra floresta ou passavam a caçar outro tipo de animal. As eras glaciais certamente causaram a extinção em massa de grandes espécies de animais, mas a humanidade fez a mesma coisa. Os caçadores paleolíticos aos poucos foram exterminando todas as espécies de grande porte, em particular o búfalo primitivo da América do Norte, o mamute e o rinoceronte onde existiam. Isso também ocorreu na América do Sul, na Austrália e em outras partes. Não é preciso muita gente para causar um desastre. Sabemos disso desde o período mesopaleolítico, quando o homem aprendeu a fazer o fogo. Ele transformou imensas florestas secas na África e na Ásia tropical em savanas. Mas o alcance dessas catástrofes era limitado. Foi com o surgimento da agricultura, há uns 10 mil anos, que as relações entre o ser humano e o seu meio começaram a mudar.
A agricultura levou a grandes alterações no meio ambiente feitas pelo homem. Desde queimadas até a seleção de determinadas espécies que satisfazem melhor as nossas necessidades. A agricultura também serviu de base para a urbanização, o surgimento das primeiras cidades. E o resto é história. A exploração da natureza começou com o início da civilização. Na época, as montanhas do Líbano e da Síria eram cobertas de árvores muito valorizadas para a construção, os cedros do Líbano. Os babilônios e os fenícios os exploraram tanto que hoje a espécie desapareceu. Ninguém conhecia os perigos da erosão. Ninguém imaginava que florestas poderiam se transformar em desertos. Só no século XVIII, o século das primeiras grandes expedições científicas, os eruditos começaram a entender melhor a natureza. Eram expedições financiadas por príncipes e reis europeus para aprender mais sobre mundos desconhecidos, principalmente os tropicais, para conhecê-los e explorá-los melhor. Sempre houve o propósito duplo: aprender mais para explorar melhor. Para os eruditos da época, o maior conhecimento de espécies animais e vegetais significava compreender a ordem natural de Deus. Próximo ao final do século XVIII, o naturalista sueco Carl von Linnaeus desenvolveu um sistema meticuloso de classificação. A nomenclatura incluía ordem, classe, família e espécie. Ela ainda é usada hoje. Um pouco mais tarde, o naturalista francês Jean-Baptiste de Lamarck formulou hipóteses sobre os elos entre as espécies. Algumas passagens de seu trabalho são proféticas. O homem, cego pelos próprios interesses egoístas, pela tendência de usar tudo ao seu dispor, sem se importar com o futuro, nem com o próximo, parece trabalhar para aniquilar todos os meios de preservação e para a destruição da própria espécie. Lamarck influenciou o explorador inglês Charles Darwin, criador da famosa teoria da evolução. Darwin demonstrou que os seres vivos melhor adaptados ao seu meio ambiente têm mais chance de sobreviver e transmitir sua herança genética. Em sua grande obra, A Origem das Espécies, Darwin foi o primeiro a colocar a humanidade no contínuo do mundo vivo. Ele mostrou, sem sombra de dúvida, um relacionamento estreito entre a humanidade, que é diferente de outros animais, mas faz parte da natureza, e outros seres vivos. Obviamente, ele estava interessado na evolução dos seres humanos e sua relação com o meio ambiente. Na época em que Darwin estava escrevendo sua obra, o filósofo americano Henry David Thoreau estava observando as transformações causadas pela Revolução Industrial. O interior da sua cidade natal, Concord, em Massachusetts, era cruzado por trilhos de trem.
E a terra havia sido preparada para plantações. Só havia um bosque ainda em seu estado natural, Walden Pond. Thoreau foi um filósofo americano importante e seu livro Walden Pond foi de grande influência para os ambientalistas americanos. De certa forma, ele representava uma ala diferente do antigo movimento. Se preocupava em proteger a floresta e outros recursos para o uso humano. Então, Thoreau era o que ficou conhecido como preservacionista, preservando a natureza para o bem dela. Em 1864, o presidente Lincoln aprovou uma lei para preservar o Vale Yosemite. O objetivo era proteger as gigantescas sequoias que estavam sendo exploradas. Em 1872, os Estados Unidos demarcaram o primeiro parque nacional do mundo, o Yellowstone Park, em Wyoming. Uma lei federal proibia qualquer exploração que modificasse a sua aparência. Uma das preocupações que levaram à criação do Parque Nacional de Yellowstone foi o fato de, em 1870 ou 71, haver ali 360 búfalos, os únicos sobreviventes da espécie americana. 70 anos antes, havia pelo menos 35 milhões deles. Desde o início, o movimento de preservação do mundo tinha duas preocupações: proteger o cenário vivo, natural, as florestas, pradarias, pastagens de montanhas, além de proteger espécies vegetais e animais. No final do século XIX, a ideia de preservação começou a se difundir em outros países. No Canadá, foi criado o Parque Nacional Banff. Na Austrália, foi o Real Parque Nacional. E na África do Sul, a Reserva Nacional Seibi. Ironicamente, foi o povo da era industrial que trocou o campo pela cidade e redescobriu as belezas da natureza. A consciência ecológica tem início. Em 1906, só restavam 4.000 cervos na reserva do Grand Canyon, nos Estados Unidos. Na tentativa de preservá-los, o Comitê de Pesquisas Biológicas recebeu ordens de matar todos os predadores de cervos: lobos, pumas e coiotes. Em 1924, os cervos foram contados. Havia mais de 100.000, o que foi considerado uma grande vitória. No ano seguinte veio a catástrofe. O grupo era grande demais e os animais morreram de fome. Em 1939, só haviam restado 10.000 cabeças. Naquela época, a humanidade se sentia toda poderosa. Acreditávamos poder manipular a natureza como quiséssemos. A Revolução Industrial aumentou as oportunidades de comércio e diminuiu o custo dos transportes, facilitando para a nova sociedade consumista o acesso a recursos.
O trator permitiu que o homem cultivasse a terra arável e limpasse campos a perder de vista para poder alimentar as crescentes populações urbanas. Nos anos 30, a seca chegou às pradarias americanas. A seca se espalha do Texas até a fronteira canadense. A terra exausta, cortada pelo arado, ressecada e erodida, começa a voar com o vento em nuvens negras. A terra sofreu erosão. Era o Dust Bowl. Em Washington, era discutida no Congresso americano a necessidade de criação de um serviço de preservação do solo. Uma tarde, quando os congressistas saíam do Capitólio, viram seus carros cobertos de poeira no estacionamento. Era possível escrever neles. E os congressistas do Oeste, que queriam a criação desta nova agência para lidar com o problema da erosão, disseram: este é o solo de Oklahoma e Kansas. Os congressistas do Leste viram que havia um problema e que precisavam fazer algo a respeito. A diminuição dos cardumes era outro problema que incomodava os políticos e os cientistas. Estudos foram conduzidos para entender os ciclos de vida de espécies ameaçadas. Cada vez mais, os especialistas tentavam entender as relações entre os seres vivos e o meio ambiente. Ficamos mais interessados, principalmente com a integração das ecologias vegetal e animal na grande questão, ou uma delas, do mundo vivo. Quem se alimenta de quem? Esta preocupação nos levou a classificar organismos vivos no contexto mais global da biosfera deste planeta. A pesca exagerada seguiu através do século. Apesar das lições aprendidas com Dust Bowl, a agricultura intensiva prosseguiu. A terra era remodelada para dar mais lucro. A nova arma tirou o inimigo da guerra. O Japão não tem mais vontade de lutar. Nos anos 40, o homem, que pensava em si como um semideus, começou a brincar com as forças do universo. Com a Segunda Guerra Mundial e a criação de armas nucleares, veio um despertar brutal. Com o Projeto Manhattan, nos Estados Unidos, entendemos que, pela primeira vez na história da humanidade, havíamos conquistado meios de destruir toda a raça humana. Isso era uma coisa radicalmente nova no curso da história do homem. Naquele tempo, um novo pesticida, o DDT, foi visto como um presente de Deus. Acreditava-se que matasse só insetos nocivos e não causasse estragos ao meio ambiente. A bióloga americana Rachel Carson destruiu este mito com o livro Primavera Silenciosa.
O livro causou o nascimento do movimento ambiental moderno, como o conhecemos hoje. Publicada em 1962, indicava que alguns dos inseticidas usados, em especial o DDT, estavam interferindo na capacidade reprodutiva, principalmente dos pássaros. Daí o título Primavera Silenciosa. Recentemente, alguém fez a crítica no New York Times de uma biografia de Rachel Carson e disse: as previsões dela estavam erradas, porque o prognóstico estava correto. Ainda não tivemos uma primavera silenciosa. Os pássaros continuam vindo. E um dos motivos foi termos banido o DDT exatamente como ela recomendou. Máscaras filtro especiais são as mais novas armas no combate à poluição, que no inverno passado matou 4.000 londrinos em uma única semana. Os cães também podem ser protegidos da fumaça mortal. Catástrofes repetidas em todo o século provaram que o destino da humanidade está intimamente ligado ao destino do meio ambiente. Entre 1956 e 1967, no Japão, a fábrica Tiso despejou lixo na baía de Minamata. Os peixes ficaram contaminados por mercúrio e 857 japoneses morreram de envenenamento por esse metal. Em 1967, o cargueiro Torrey Canyon despejou 120 mil toneladas de óleo nos litorais da Inglaterra e da França. Aos poucos, a consciência ambiental começou a crescer. Um número crescente de pessoas se interessava por ecologia. A ecologia é uma ciência e um movimento social. Mas, quando a palavra foi inventada no final do século XIX, pelo cientista alemão Ernst Haeckel, era para significar uma ciência. No início era uma ciência. Pelo fato de examinar o mundo em que existimos e do qual fazemos parte, ela se expandiu para os problemas com as relações entre seres humanos, sociedades humanas com seus arredores e o que chamamos hoje de meio ambiente. A palavra ecologia ganhou uma forte conotação política. Poderosos movimentos tiveram início nos anos 60 na América do Norte e um pouco mais tarde na Europa e no Japão, que se autodenominavam movimentos ecológicos. Originalmente formado por um grupo de ecologistas unidos para combater os testes nucleares nas Ilhas Aleutas, o Greenpeace tem agora 4 milhões de membros em todo o mundo. Ele luta contra corporações e governos que cometem atos irresponsáveis contra o meio ambiente. Em 1972, cientistas do mundo todo se reuniram para discutir os problemas ambientais. Foi a Conferência de Estocolmo. Milhares de jovens organizaram fóruns paralelos. O slogan "Nós só temos um planeta" se tornaria o grito de guerra do movimento ecológico.
Na Europa, os partidos verdes convenceram os partidos tradicionais a colocar os problemas ambientais em suas agendas. A influência deles forçou o governo alemão a adotar leis de proteção a florestas, limitar embalagens de produtos e tornar a reciclagem obrigatória. Nos Estados Unidos, lobbies poderosos organizaram a luta para a proteção do meio ambiente. Na gestão de Reagan, houve, por exemplo, um grande esforço para acabar com o poder da Agência de Proteção Ambiental. Houve um tremendo lobby em favor do povo em geral e organizações ambientais para manter uma agência de proteção ambiental viável. De certa forma, os lobistas, na própria campanha que mobilizou os cidadãos, pressionaram o Congresso de forma a impedir o esforço de Reagan. A simples salvação da Agência de Proteção Ambiental seria um caso de lobby bem-sucedido. Hoje sabemos que é preciso proteger o meio ambiente. Estamos tentando impedir sua deterioração de várias formas. Mas será que são suficientes? Um planeta em perigo. Em 1986, o maior acidente nuclear de todos os tempos ocorreu em Chernobyl, na Ucrânia. Este acontecimento abalou o mundo porque as partículas radioativas liberadas no acidente de Chernobyl deram várias voltas na Terra. E nós sabemos que elas induziram dezenas de milhares de casos de câncer em lugares distantes da fonte de emissão. Apesar da ameaça que representam, muitas usinas nucleares continuam ativas na ex-União Soviética. Outra explosão pode acontecer a qualquer hora. Desde 1969, a camada de ozônio que protege a Terra dos raios ultravioleta do Sol se tornou 4% mais fina. O clorofluorcarbono, ou CFC, usado em sistemas de refrigeração, é o maior vilão na destruição da camada de ozônio. Raios ultravioleta mais fortes causam mutações, câncer de pele e enfraquecimento do sistema imunológico humano. Também ameaçam plantas e animais, principalmente a flora e a fauna marinhas. O consumo mundial de água potável aumentou 10 vezes desde a virada do século. Muitos países já enfrentam a falta de água. Um terço da humanidade não tem acesso à água potável. Sem dúvida, o aquecimento global é a ameaça mais séria ao equilíbrio ambiental. O aquecimento da atmosfera se dá pelo aumento de gases do efeito estufa, que vem especialmente do uso de combustíveis fósseis.
É difícil ter ideia das consequências de tal fenômeno. Mas se a temperatura global continuar a aumentar, terras habitadas podem vir a ficar embaixo d'água. A desertificação pode ficar mais veloz e inúmeras espécies podem ser perdidas em grandes incêndios nas florestas. Hoje há um consenso na comunidade científica internacional de que a mudança climática está ocorrendo. A Terra está ficando mais quente e é preciso reduzir o nível de emissão de CO2. Há cientistas, muitos deles contratados por companhias de carvão e petróleo, ou pelo governo do Kuwait, para publicar estudos e artigos dizendo: nós ainda não sabemos. Mas é a mesma coisa que as fábricas de cigarros fizeram há alguns anos, contratando médicos para depor perante o Congresso, dizendo que não há provas de qualquer ligação entre o tabagismo e o câncer de pulmão, as doenças do coração ou qualquer outra doença relacionada ao fumo. Os países de primeiro mundo são os maiores responsáveis pelo aquecimento da atmosfera porque consomem quantidades excessivas de energia. Mas a situação vai mudando à medida que países em desenvolvimento se tornam industrializados. Se a China conseguir ter um carro em cada garagem, como nos Estados Unidos, vai precisar de 80 milhões de barris de petróleo por dia. O mundo produziu no ano passado 64 milhões de barris de petróleo por dia e jamais deverá produzir 80 milhões. O modelo industrial ocidental não vai funcionar na China. A economia centrada no automóvel movido a combustível fóssil, que atingiu o zênite na América do Norte, não vai dar certo na China. Da mesma forma que não dará certo na Índia, que hoje tem 1 bilhão de habitantes, nem para os 2 bilhões de pessoas do mundo em desenvolvimento. Se não dará certo para eles, não dará certo para os americanos a longo prazo, porque fazemos parte de uma economia cada vez mais globalizada. A superpopulação, às vezes chamada de bomba P, multiplica os problemas ambientais por 10. Mas também levanta uma questão crucial. Quantos seres humanos o planeta pode alimentar? 8 bilhões? 10 bilhões? Quantos? Esta pergunta deve ser respondida com outra. Em que nível de consumo? Estamos falando do nível de consumo da Índia, que é de 200 quilos de grãos por ano, com muito pouco a ser convertido em proteína animal, ou estamos falando do nível de consumo americano, que é de 800 quilos de grãos por ano, grande parte indiretamente. Na verdade, são duas questões. Quantas pessoas a Terra pode suportar? E em que nível de consumo? Se for no nível da Índia, o planeta suporta 4 vezes mais do que no nível de consumo americano. Durante muito tempo, países em desenvolvimento viram a deterioração do meio ambiente como um problema dos ricos. Esta percepção está mudando. Estão percebendo que a devastação, a erosão do solo e a diminuição de reservas de água doce têm efeito direto em sua economia. Quando a terra não é mais arável, o fantasma da fome logo aparece. Estima-se que 5 milhões de espécies desapareçam nos próximos 60 anos. Não podemos replantar ou recriar a biodiversidade, pelo menos não ainda.
Acho plausível que possamos recuperar ou substituir um dia espécies extintas ou trazê-las de volta à vida, apesar do Parque dos Dinossauros. Na verdade, conservar a biodiversidade, as espécies vivas, a biosfera, não é um luxo de países desenvolvidos. É uma necessidade, um imperativo para toda a humanidade. Se quiser cultivar o bacilo da lepra sem utilizar seres humanos, o único tecido em que ele se desenvolve é o do tatu americano. Na área de pesquisa biomédica, se acabam os tatus, acabam as pesquisas da lepra. Vamos ficar assistindo inertes à biodiversidade desaparecer? Ou tomaremos medidas para ajudar países em desenvolvimento a proteger a flora e a fauna? Desafios ambientais. Em 10 mil anos, as relações do homem com a natureza mudaram drasticamente. A cosmologia dos ameríndios do meio norte do Canadá ou da Amazônia é tal que a humanidade não pode ser dissociada da natureza. No outro extremo, entre judeus, cristãos, o homem está separado da natureza, o que pode ser um dos motivos do impacto negativo, em alguns casos altíssimo, que as civilizações industriais causaram nos ecossistemas. Nos vendo como mestres da natureza e usando-a para as nossas necessidades, sem levar em conta a mecânica de autorrenovação da natureza, levamos esses sistemas à beira da destruição. Os problemas ambientais criados pelo homem repercutiram em toda parte do mundo de hoje. Não poderemos solucioná-los sem um consenso internacional quanto aos caminhos e aos meios. Desde que o Protocolo de Montreal foi assinado em 1987, reduzimos a fabricação de CFC em 77% e vamos chegar à sua eliminação. Preparamos o campo para uma eventual cura e recuperação da camada de ozônio, a camada atmosférica que protege a vida na Terra da radiação ultravioleta. Esta talvez seja a maior história de sucesso internacional. Devemos conquistar a igualdade nacional e entre os países. Devemos reconciliar as atividades humanas e os números humanos com as leis da natureza. Apesar de declarações de princípio e resoluções admiráveis, diversos tratados ambientais permanecem não implementados. A Convenção sobre Mudanças Climáticas disse que a produção de gases do efeito estufa seria reduzida ao nível de 1990 até o ano 2000. Mas na Conferência de Quioto, em 1997, países que assinaram o acordo admitiram que não conseguiriam alcançar o objetivo. A coisa mais importante que nós podemos fazer como indivíduos em termos de ações é nos tornarmos politicamente ativos e apoiarmos os planos de ação e os candidatos que querem fazer alguma coisa, como construir uma economia de meio ambiente sustentável e fazer algo com relação ao efeito estufa e à poluição, aumentando a reciclagem. Estas coisas, por exemplo, são as mais importantes.
O consumo em massa é o sinal da prosperidade em sociedades desenvolvidas. Também está na raiz das grandes ameaças ao nosso meio ambiente. A poluição e o efeito estufa são causados em grande parte pela produção, transporte e processamento de bens de consumo. Uma das primeiras coisas que o presidente Bush disse aos jornalistas ao chegar à Expo 92 no Rio de Janeiro foi que o padrão de vida americano não seria discutido. Mas o padrão de vida americano se baseia no consumo de quantidades fantásticas de recursos. O consumo médio de combustíveis fósseis é até 3 vezes mais alto que na Europa e de 20 a 30 vezes mais alto que em países como a China ou a Índia. Se as sociedades vão se desenvolver, deveremos ter que encontrar e usar novas fontes de energia menos nocivas ao meio ambiente. Como espécie, não respondemos bem às mudanças graduais. E isso é um problema, porque a maioria das grandes questões ambientais, seja a erosão do solo, seja os gases do efeito estufa, que levam ao aquecimento global ou à perda de espécies animais ou vegetais. Tudo isso ocorre muito gradualmente. É difícil saber com exatidão, a longo prazo, as consequências do fenômeno ambiental. O futuro do planeta está mesmo ameaçado? Há quem diga que os pessimistas não devem ser levados a sério. É difícil viver com previsões de desastre a longo prazo. Se ele não ocorrer, ou não ocorrer como planejado, quem fez a previsão perde a credibilidade para alertar para outro desastre no futuro. Se amedrontar as pessoas com previsões de desastre, com o que vai amedrontá-las depois? Fica mais difícil motivá-las. Um método mais eficiente de aumentar a conscientização das pessoas é se concentrar na atitude positiva e na busca de soluções. Deve começar pelos jovens, porque são eles que vão herdar o planeta e tomar as decisões de amanhã. Questão de sobrevivência. Nos últimos anos, algumas de nossas ações deram frutos. O rio Tâmisa, na Inglaterra, não está mais poluído. Praticamente salvamos o falcão real da extinção. A emissão de CFC na atmosfera foi bastante reduzida. Estamos vencendo batalhas locais em muitos lugares do mundo. Os peixes voltaram a ser encontrados em alguns rios. Reduzimos a poluição atmosférica em muitas cidades de países industrializados. Temos muitos programas bem-sucedidos de reflorestamento em diversos países. Mas continuamos perdendo a guerra. Espero que a preocupação das pessoas continue crescendo para que, num futuro não muito distante, possamos começar a ver mudanças rápidas na frente ambiental. Graças a avanços no conhecimento da ecologia, sabemos que, se quisermos continuar a colher,
Devemos cultivar as florestas como um jardim. Devemos mudar a forma como usamos os recursos ao nosso dispor. Mas há grandes forças lutando contra. O aumento da consciência ecológica está em conflito direto com interesses econômicos extremamente fortes. Com a globalização de mercados para bens ou serviços financeiros, os interesses econômicos impõem as decisões sobre a utilização de recursos. Precisamos que forças extremamente poderosas, lobbies, grupos científicos ou lobbies de consumidores digam basta. Não queremos mais isso. Não façam mais isso. Não há volta. Não podemos dizer não ao progresso. Hoje, até os ambientalistas falam sobre desenvolvimento, porém sustentável. É um conceito estreitamente ligado à virtude. Segundo a definição da Comissão Brundtland, é uma forma de atender às necessidades das gerações de hoje, sem ameaçar a capacidade de futuras gerações terem suas necessidades atendidas também. É um objetivo tão velho quanto a humanidade. Fazer o que queremos sem impedir que outros também façam. Teoricamente é bem simples e cobre quase tudo, mas na prática é bem mais difícil. Não importando o que façamos, o mundo continua a girar. Mas a biosfera é um ecossistema enorme e delicadamente equilibrado, no qual cada um tem um papel e todos estão relacionados entre si. A existência da humanidade como parte deste sistema pode ser ameaçada. Na Idade Média, a natureza era inimiga do homem. Com a Revolução Industrial, o homem virou inimigo da natureza. Hoje, em um sistema de globalização mundial em que o homem é a força dominante da ecologia, o homem se tornou seu próprio inimigo, pois ameaçamos os sistemas que nos permitem existir. Podemos conciliar o desenvolvimento econômico e a preservação dos recursos que tornam o desenvolvimento possível? Esta pergunta não pode mais ser evitada. As coisas mais importantes para a salvação do planeta são a estabilização da população e do clima. Se conseguirmos isso, e são tarefas gigantescas, muitos outros problemas ficarão fáceis de resolver. Qualquer uma delas seria um verdadeiro desafio para qualquer geração, porque falamos de estabilizar a população, uma revolução no comportamento reprodutivo de países em desenvolvimento. Quanto a estabilizar o clima, falamos em reconstruir a economia global de energia, passando de uma economia baseada em combustível fóssil para uma baseada em energia renovável. É uma enorme tarefa e temos verdadeiros desafios pela frente. Se você gosta de desafios, este é o momento. Para vencer o enorme desafio apresentado pela ecologia, teremos que contar com a nossa criatividade, nossa inteligência e nossa capacidade de adaptação. As mesmas qualidades que nos permitiram chegar tão longe.
No curso de sua história, a Terra passou por vários períodos de extinção em massa. Durante o mais recente, há 65 milhões de anos, os dinossauros foram eliminados. Será que a espécie humana vai causar a própria destruição? Ou será que faremos jus ao nosso nome em latim Homo sapiens, homem inteligente? Versão brasileira Audio News.